Nádia, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Ricardo está me ouvindo? Beleza, Natália, normal. Pronto. Andrea deu uma sacudidazinha aí na internet. O bichinho de gravando tá rodando aqui ainda, Nádia. Eu acho que ele tá tentando. Pronto, começou a gravar. Já apareceu aqui, tá gravando, Amélia. Pronto. Você quer. Podemos iniciar? Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui, né, que se dispuseram a vir aprender um pouco mais. Quero dizer a vocês que suguem bastante de Amélia, porque ela tem muito para nos passar, para nos ensinar, e que seja uma tarde de chuva e de aprendizado para todos nós. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, Nádia. É um prazer estar aqui com você, ver você na tela hoje e estar com vocês também, com o pessoal todinho. Tô vendo o rostinho aqui. Lisandra é minha ex-aluna, é enfermeira, atualmente aluna do programa de pós-graduação em saúde e sociedade. E é um prazer estar aqui com vocês. A gente não pôde se ver na semana retrasada, porque eu sofri uma perda familiar em virtude da Covid, e foi justamente no dia da aula, então não teve problema a gente reagendar a atividade. Andréa? Andréa? Deixa eu ver aqui o negócio aqui. Andréia, você está me ouvindo? Está me Andréa? ouvindo, Andréia? Eu estou ouvindo, Nádia, e estamos ouvindo o microfone de André, que está ligado também. Vou pedir para ela Obrigada, Andara. desligar. É um momento que a gente, eu estava falando ontem, essa pandemia tem tirado da gente o direito aos rituais comuns que a gente tem como seres humanos, né? Que dentre eles são as perdas que fazem, que a gente tem passado e que a gente não tem tido a oportunidade de lidar com elas da forma mais comum e mais saudável. Menino, Andréa? O microfone da Andréa está ligado, eu estou ouvindo tudo. Pois bem, É verdade, Amélia, assim, eu passei por muitas perdas, eu perdi 4 filhos, às vezes até preocupado, pensando, meu Deus, quem será? É um momento assim de muita insegurança, é. eu acredito que a gente não vai passar tranquilamente. Dandara, não sou Vai ter eu que que lidar com estou. muita coisa. Nádia, eu acho que você consegue restringir o microfone de Andréa, que o microfone dela está ligado. Coração da tia Amanda. Meu coração pra ela, menina. Passa o coração pra ela. Não sou eu que tô responsável pela sala. Manda o Pois coração bem, pra ela. manda o coração para ela. Passa o coração Estamos pra mandando ela. o coração, não sei para quem é. Pronto, deu certo. Desliguei o microfone dela. Tranquilo. É alguma coisa em casa. Pois é, Nádia, e a gente não tem perspectiva de quando a gente vai retornar ao máximo de normalidade da vida que a gente achava que tinha antes. E é um momento que a gente, uma geração anterior, tem que proteger a geração dos nossos pais, dos nossos avós, porque a gente não sabe até que ponto nós mesmos estamos vulneráveis, né, à doença. E estamos chegando no momento crítico da pandemia e as perspectivas não são muito boas. Mas, bem, estamos aqui fazendo o máximo que a gente pode no momento para a condução do nosso semestre, do nosso fazer pedagógico, né? E eu vou trazer para vocês hoje
algumas coisas, algumas estratégias, alguns instrumentos que eu uso no dia a dia, mas tem uma coisa que vocês vão lembrar para continuar a aula, se vocês estiverem com um bloquinho de anotação, um caderno ou bloco de notas do computador ligado, porque eventualmente eu vou falando e vou dizendo alguma outra ferramenta, algum outro instrumento que não está na tela, e de repente vocês quiserem perguntar, depois a gente vai esmiuçando, certo? Primeira coisa que eu vou fazer, que eu vou mostrar, eu vou colocar para apresentar a minha tela como um todo, e a partir de agora eu não vou mais ver vocês aqui, certo? Para não... A tela inteira. Porque aí eu vou mostrar minhas abas, certo? As abas do meu Google Chrome. E eu vou começar mostrando o instrumento que eu utilizei, a plataforma que eu utilizei hoje para elaborar os slides da nossa aulinha, tá? Mas eu vou começar como se fosse uma metalinguagem. Essa plataforma é a Genially, certo? Tem um limite de slides ou de coisas que você pode fazer com ela. Ela se parece muito com o Canva, tá? Mas você pode criar slides com ela, apresentações e tal. E Ainda, tá só a sua foto. travou. Não aqui ainda. E agora? Só. Não, para mim estava aparecendo a tela do... Aí, Tá. tá Ligue, aparecendo para mim. ligue o projetor. Pronto. Tá aparecendo para mais alguém ou só eu estou vendo a Meia? Para mim está aparecendo ligue o Pra projetor. Dandara. Eu Tá acho que na aba travou. do Chrome. Pronto. Aí, Pronto. Ok. Ricardo, você está vendo a tela? Estou vendo aqui, normal. Galera tá vendo. Realmente, se você sair e entrar novamente, resolve. Pronto. Ok. Posso continuar? Porque aí, à medida que for travando, pessoal, quem travar, avisa, dá um gritinho. Pronto. Eu vou deixar nessa tela, ligue o projetor para fazer uma estratégia de metalinguagem, tá? A gente vem de uma geração que usava o retroprojetor como uma estratégia diferente de sala de aula. E a gente já estava utilizando o Data Show, por exemplo, para a gente lidar com os nossos alunos, jogando a projeção, né, a tela. E essa telinha eu fiz no Canva, se não me engano. No Canva você pode montar slides e tal, né? E essa telinha eu fiz no Canva, exportei como uma imagem e coloquei aqui nessa telinha na plataforma Genially, certo? No Genially, a gente pode montar infográficos, estratégias de gamificação, muito parecido com o que a gente fez quando a gente usou o Kahoot. A gente pode usar guias, vídeo apresentações, imagens interativas, muitos materiais. E aí, vamos para a nossa apresentação de hoje. Ele gera umas apresentações bem dinâmicas, tá? E depois eu vou mostrando aba por aba as outras estratégias que a gente pode utilizar. Então, por que a gente deve ou pode pensar em diversificação de ferramentas no processo ensinar-aprender? Primeiro, porque a gente lida com uma geração muito diferente da nossa. Nós, como docentes, eu estou na UERN há 11 anos, tem gente que entrou na UERN há 2 anos, há muito pouco tempo, ainda somos uma geração jovem, mas temos outra geração de docentes que está tendo dificuldade de lidar com estratégias diferentes. Mas, mais do que as estratégias diferentes ou ferramentas digitais diferentes, é a gente entender que essa modificação do ensino-aprendizagem começa pelo diálogo e pela linguagem que a gente usa com os nossos alunos. Eu vou desligar aqui que eu estou morrendo de frio. Com os nossos alunos. Com a pandemia, as telas dos nossos
tablets, dos nossos computadores, funcionam como um canal em que a gente chega, em que a gente atinge o outro. As telas são a nossa nova pele, são a nossa nosso novo caminho de tocar o outro. Já que a gente não pode dar o abraço que a gente queria, mas a linguagem para com o jovem, que é o nosso aluno agora, diz muito, é muito uma forma de nos aproximarmos deles, né? E que é o que eu preferi chamar de autoidentificação, que é uma forma de ver o outro. Eu acho ótimo quando não abre. Então, a gente adota esse diálogo com o outro, ele, ela, eles ou elas, enquanto protagonista, sendo o aluno o ator principal desse processo. Protagonista em devir no ensino remoto emergencial. Por quê? E a gente está aqui tentando aprender, usando estratégias diferentes, justamente pensando em fazer algo que prenda o aluno, que traga ele para mais próximo da gente e que torne o ensinar a aprender menos pesado. Mesmo sabendo que vivemos em um momento de extrema dificuldade material, social, e que a gente tem dificuldades de acesso ao touchscreen, como professores de décadas anteriores ou alunos que têm menos condições financeiras disso, mas a gente tem a possibilidade do aluno participar dos programas e tal de apoio da UERN, mesmo assim é uma forma da gente se tornar mais inclusivo, lembrando os alunos que têm limitações no processo de ensinar-aprender, com deficiência, com algum tipo de dificuldade, mas que esse diálogo seja identificado a partir do reconhecimento do outro como protagonista, e não eu, professor, que devo procurar um lugar de conforto, certo? Mas a gente inicia entendendo a diferença de linguagem, né, nossa para o nosso aluno, mas primeiro, e chegando nesse momento da linguagem, é saber o que eu tenho consumido em termos de conteúdo nas redes. O que me atrai? Eu sou uma pessoa que participa, que lê mais blogs, ou eu consumo mais vídeos do YouTube, ou eu passo mais horas no Instagram, ou eu vejo mais, eu adquiro mais notícias, informações, observando Twitter, blogs, jornais. Eu tenho que falar com vocês numa perspectiva de que você só vai conseguir elaborar um planejamento para atingir mais os alunos, para se tornar mais dinâmico, se você notar qual é o tipo de conteúdo que lhe atrai mais. E se colocando no lugar do outro, qual é o tipo de conteúdo que tem atraído mais os alunos, né? Na perspectiva das redes sociais, a gente tem Twitter, Instagram, e que tem crescido bastante, principalmente em 2020, uma rede que eles gostam muito e que prende, e hoje a gente considera prender um aluno na tela em um tempo máximo de 1 minuto, é quando você vai saber que você vai segurar um aluno assistindo alguma aula por mais tempo seu. TikTok, né, redes sociais. O YouTube, não sei se o YouTube pode funcionar como uma rede especificamente, ele é muito mais um canal, né. Formas de armazenamento para lidar com esse momento de ensino remoto, sobretudo ensino remoto emergencial, a gente precisa ter a nuvem como nosso aliado e não como nosso inimigo, por isso o Google Drive, ele tem sido cada vez mais utilizado e melhor ferramenta para compartilhamento de arquivos tem sido o Google Drive, certo? E tem outros, como o OneDrive, Dropbox, outros, né? Ambientes que a gente utiliza. Nós da UERN, além da plataforma íntegra, usamos outros como o Classroom, né? Existem outras plataformas que outras literaturas classificam como EAD, como é o caso do Moodle, mas o Classroom, para a gente, tem sido o ambiente que mais tem surtido melhores resultados, uma vez que faz parte do grupo, né, G Suite. Estratégia, o uso de instrumentos de videoconferência, como o Meet, que a gente está agora, StreamYard, mas o StreamYard é para streaming, plataforma de streaming, Zoom, não curto muito o Zoom, mas tem as suas vantagens, né?
Canais, no caso, canal é a forma como você atinge o aluno, seja através de um perfil em uma rede, como usando o IGTV, por exemplo, YouTube, Vimeo, e outras estratégias, como áudio, por exemplo. Eu sou muito suspeita de falar, que vocês sabem que a gente já teve aula anterior sobre podcast, então, Spotify, como uma rede que cresce muito na hospedagem de podcasts, né? Bancos, no caso, os bancos de dados, bancos de informações, bancos de imagens, que a gente vai ver que tem sites específicos que você pode usar as imagens que são livres de direitos autorais, como o FreePic, certo? FreePic. Gamificação é uma estratégia que a gente tem utilizado bastante na perspectiva de fazer o aluno se sentir mais ativo e mais... Oi? Professora, você pode escrever esse nome aí no chat, por favor? FreePic. Deixa eu Ah. botar aqui. FreePic. Obrigada, Danara. FreePic. Vou... que como é diferente do PowerPoint, você pode fazer a apresentação e FreePic. Eu acho que lá na frente eu ainda coloco, ainda mostro. O FreePic faz parte de um grupo que é o mesmo grupo gráfico do Slides Go e do Sims. Eles têm também uns desenhinhos que a gente pode usar. E Slides Go, ultimamente, parece que colocou uma limitação, né, na quantidade de slides que você pode baixar. Fiquei arrasada. Eles são sabidos, viu? Eles começam grátis e depois fazem a gente ficar dependente. A gamificação, muitas plataformas têm entrado nessa vibe da gamificação. O Kahoot, que é uma plataforma que começou especificamente para educação, para grandes grupos de educação, desde o ensino básico até o superior, a gente usa bastante. Tem os pacotes também que a gente pode pagar para ter acesso a mais recursos. Outros, como o Genially, tem a porção, a parte de gamificação, que é quando você tem a opção de colocar gincanas e todo mundo vai respondendo conforme achar a resposta mais adequada. Mecanismos de construção, e para a construção do conteúdo propriamente dito, você tem várias plataformas, vários instrumentos diferentes. Canva, Google Docs, tem um que eu vou mostrar daqui a pouco, que é um mural, é um quadro branco, mas que na verdade você pode fazer todo um passeio, né, nele, que é o Explain Everything, que você pode ir montando as coisas, mudar a cor de fundo e tal. Eu sou bem resistente e não fiz login nele, que você pode também salvar pequenos vídeos e tal, mas mediante pagamento. Atividades colaborativas, que grande parte do pessoal, quem está usando o G Suite, está vendo como as atividades colaborativas podem favorecer o entrosamento dos alunos, mas também uma forma de você saber que eles estão presentes, você entender melhor como se processa a assiduidade deles, abrir o caminho para a criatividade, que é o Jamboard, né? E tem outros que a gente vai ver daqui a pouco. Recursos inclusivos, a gente tem, além das ferramentas que a gente já conhece, outros softwares e outros apps direcionado para pessoas com deficiência, e dentro de algumas ferramentas, como é o caso do Google Docs, por exemplo, a gente tem as ferramentas de áudio, né, de speech to text, que o microfone que vai digitar o que você está falando, ou a voz, que lê o que está escrito na tela, também é uma estratégia. Recursos inclusivos, como o uso de legendas para pessoas com deficiência visual, né? E no final aqui, a gente traz meio que um embate entre as duas
das bonecas da vez, que a gente gosta de falar muito sobre metodologias ativas no processo de ensinar a aprender. E por muito tempo a gente tem visto alguns docentes com bastante receio, bastante rejeição com relação à aula dialogada. Mas eu ainda finalizo a apresentação com vocês falando que para alguns alunos a gente usa instrumentos diferentes durante muito tempo, e quando a gente retorna para uma aula em forma de conversa, em forma de roda de conversa, para eles soa muito mais interessante e atrativo do que tantas metodologias ativas que a gente tem utilizado ao longo dos anos. E aí eu trago a frase, a fala de Da Vinci: a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Muitas vezes o aprendizado se dá de uma forma muito mais afetiva, o vínculo se torna mais estreito quando a gente se coloca primeiramente na posição da escuta qualificada e das trocas, para depois pedir que o aluno haja na metodologia ativa. Então, faz parte do processo do ensino-aprendizagem entender que os momentos que a gente achava, que a gente chama de ensino tradicional, ou a aula dialogada, ou a roda de conversa, só a conversa olho no olho, às vezes para eles é uma aula muito mais diferente e muito mais produtiva do que a aula simplesmente expositiva. Então, antes de você dizer, eu vou usar tudo é bom, tudo é legal, mas primeiro você precisa identificar, a partir daquele tipo de conteúdo que você prefere consumir inicialmente, né, se você está apto ou apta a produzir conteúdo naquele modelo, naquele formato que você gosta de consumir, se você está afim também, porque a produção de conteúdo é uma coisa que ao mesmo tempo em que pode ser prazerosa, porque pode ter bom feedback, é trabalhosa, é um pouco laboriosa, porque demanda da gente tempo, desprendimento, e até nos dias que a gente não está de muito bom humor, a gente tenta fazer uma coisa um pouco diferente. E os alunos sabem sempre que eu gosto de trazer memes e tal, porque o humor é uma das ferramentas importantes. Então, que estratégia será predominante? Dentre tantas que a gente pode usar, qual que você vai usar como seu carro-chefe? Vai ser um canal do YouTube? Ou podcast? Vai ser uma rede social? Você vai postar predominantemente suas aulas lá no Instagram? Você vai fazer um Twitter só para isso? Você vai fazer um TikTok? Mas você precisa escolher qual o seu espaço de predominância, com qual tipo de produção de conteúdo você se sente mais confortável. E aí a gente pode se dar através do uso das imagens e linguagens, através dos meios de abordagem, utilizando o Instagram com recursos visuais, e dentro do Instagram a gente tem outros subcaminhos, né, que vai ser os stories, o Reels, o IGTV, né? Meu Deus, aqui tá, ou eu fico com muito frio ou eu fico com muito calor. E além do Instagram, a gente tem, né, TikTok e tal, mas, enfim, plataformas e mídias, e para isso a gente pode ter YouTube, plataformas de hospedagem de vídeo. Se você produz vídeo e não quer colocar num canal lá fora, sobe para o Drive o vídeo, edita e sobe para o Drive e disponibiliza o link só para a turma, só para os alunos. Se você gosta de utilizar, mas se você não quer você produzir conteúdo, a gente tem plataformas de hospedagem de vídeos, de vídeos antigos, vídeos coach, cinema clássico, documentários, clipes, que a aula pode ser feita só girando em torno daquela temática. Muito normal, muito comum. Netflix está bombando nessa perspectiva, atingindo públicos e fazendo recortes cada vez mais diversificados, e isso é muito bom, é riquíssimo, né? A produção de conteúdo, ela pode se dar de várias maneiras, né? Até eu já tinha falado, através de canais específicos como IGTV e YouTube. A gente tem possibilidade de ter canais no Telegram. Eu não sei exatamente como fazer, mas é fácil, tem gente que tem professores na UERN que já tem canal no Telegram, você pode colocar tudo lá, áudio, vídeo, material, tudo disponível. E os canais de diálogo, de comunicação, como é o caso do WhatsApp, os fóruns,
o mural do próprio Classroom, certo? Blogs, para quem gosta de escrever, vlogs, que quem pode fazer, colocar, né, fazer postagens em forma de vlog e divulgar. Podcasting, eu sou muito suspeita nisso, porque é o tipo de mídia que eu tenho gostado bastante de consumir, e para mim é mais confortável produzir o podcast do que eu editar um vídeo no YouTube. E o uso das nuvens, né? Que a gente tem tido cada vez mais necessidade. A Andrea contou aí, por exemplo, que perdeu o notebook dela e que, graças a Deus, conseguiu recuperar o SSD. Mas a gente tem, antes, quando eu era aluna, a gente gravava os arquivos em CD, mas se arranhasse o CD, pronto, adeus. Aí depois vinha pendrive, mas pendrive caiu no chão, pronto, acabou. Nuvem, meu amigo, nuvem você bota tudo lá. O problema da nuvem é a questão da segurança, que a ideia é que você não coloque a mesma senha para todos os suas plataformas, para todos os seus logins. Mas a nuvem, ela pode guardar desde toda a sua intimidade a todo o conhecimento que você é capaz de guardar, seja em dados, em PDF, seja que você produza. E a forma de disponibilizar esse material depende muito de como o professor se encontra apto para a essa troca, né? Eu posso ter tanto as atividades síncronas via Meet, fóruns, o compartilhamento do material. Eu não tenho problema em compartilhar o material que eu uso para aula. Eu transformo os slides num PDF, compartilho o vídeo, porque no final das contas a gente não consegue controlar exatamente o que o aluno vai compreender numa aula normal, numa aula não gravada. Então, mesmo a gente tendo toda a responsabilidade e entendimento do que está fazendo, construindo em sala de aula, a veiculação do material como produção de conteúdo é uma forma de credibilizar também a instituição, né? E a preocupação da acessibilidade, né, com a perspectiva inclusiva. Quanto mais canais de diálogo a gente puder abrir, por exemplo, com a DAIN, melhor. Eles têm todo o know-how e toda a possibilidade de contribuir. Nós, como professores que temos dúvidas, tem um aluno com deficiência auditiva ou deficiência visual em sala de aula, procura a DAIN, que eles viabilizam uma caminhada pedagógica muito interessante e de uma criação de vínculo, de afetividade também muito, muito grande, pouco vista, né, vínculos pouco vistos em outras instituições. A UERN tem. Então, quem somos nós? Gerações diferentes de professores e alunos. Se eu chegar para um aluno, tem até uma das aulas que eu ministrei. Se eu chegar para os alunos do segundo período hoje e falar para eles que eu adorava assistir o desenho dos ursinhos carinhosos do Cavalo de Fogo, eles não sabem nem do que se trata, eles não vão entender. Se eu falar uma frase que era uma frase de efeito meu Deus, espada de Grayskull, sei lá, eles não vão Amélia, entender. Oi? eu não sei como foi que vocês resolveram aí a dinâmica, mas você lembrou agora de um fato que eu coloquei na minha última aula. Não sei se vocês lembram, né? Mas no Castelo Rá-Tim-Bum tem aquele quadro que é Senta que lá vem a história. Sim. E aí, na minha aula, tinha uma parte de histórico dos computadores, né? E eu coloquei essa imagem lá, Senta que lá vem a história. O meninozinho sentado no sofá, de boné. Isso, exatamente. E aí eu fui perguntar quem deles conhecia aquela imagem. Conhece, né? E alguns conheciam, outros não. Mas, assim, pra gente que é mais velho, tem um significado bem diferente do que tem para eles, né? Isso. Então, uns significado. sabiam do que era, do que se tratava, outros não, perguntaram que imagem era aquela, né? Mas, assim, essa questão das gerações e daquilo que a gente conhecia, de fato, eu fico bem assustada, porque imagino que meus alunos, a maioria não conhece disquete, né? Não, conheço não, de jeito nenhum. E aí, para a gente da computação, alguém não conhecer disquete é assim, é bem estranho. Então, é um estupro intelectual. quando eu
vi você falar isso aí, inclusive eu comecei a rir por isso, né? Porque a gente precisa ter noção exatamente dessas diferenças É, para que a gente não esteja deslocado no tempo da fala, né? é, Você falando sim. sobre uma coisa, achando que os alunos estão entendendo, estão achando o máximo, na verdade eles estão sabendo nada do que você está falando. Não, quer um outro exemplo? É, uma vez a gente falando de Da mesma cinema. forma Hã? que a gente é do grupo do disquete, né, no meu caso, então muitas palavras que vocês falam aí, né, como vocês falaram nesse prefix, que eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Né? Antes eu não sabia, quando eu fui fazer o cursinho para fazer o concurso da UERN, eu não sabia nem o que era nuvem. Nuvem, para mim, é isso que a gente tem aqui, Que né? tá O professor passando falou na aqui. nuvem. Eu disse, professor, pelo amor de Deus, que nuvem é essa, pelo amor de Deus? Desse jeito. Então, é muita novidade. É, é. Quer um exemplo de diferença de gerações? Tipo assim, gente, eu não me acho velha, tá? Nós aqui estamos nessa sala estamos mais ou menos na mesma geração. Tirando Lisandra, que eu conheço que não é, já é da geração anterior, mas ela conhece a maior parte das coisas que eu conheço. Eu pinto o cabelo, mas uma vez a gente estava em sala, numa turma, eu não lembro qual foi, e a gente começou a falar de cinema, e eu falando, gente, qual o filme antigo que vocês curtem, que vocês acham bacana, que vocês acham legal do filme antigo? Na minha cabeça, eu estava pensando em O Encouraçado Potemkin, Morangos Silvestres, a lista de Schindler, que nem é clássico, tá? Que é de 1991, por aí. Aí o aluno disse, Uma Linda Mulher. Aí outra disse, As Patricinhas de Beverly Hills. A gente, isso não é cinema clássico, mas porque para nós, é nossa infância ou nossa adolescência. É Para o clássico da aluno, sessão da tarde, Amélia. Clássico da mulher, sessão mas da tarde. tipo, passou a sessão da tarde, é mainstream, não, não rola, cara, não é clássico. Mas, enfim, é só para a gente entender assim, do quão diferente nós somos da geração dos alunos que estão chegando para nós e que tem algumas facilidades também que nós não tínhamos na geração deles. Essa geração tem uma facilidade muito maior para falar sobre assuntos que nós não tínhamos, dentre elas sexualidade, autoconhecimento, possibilidade de exploração espiritual, de outras experiências religiosas e espirituais que nós não tínhamos na nossa geração, por exemplo. Então, nós gostamos e temos padrões diferentes. Agora, os objetivos, eles precisam ser os mesmos do processo ensinar-aprender, mas para isso, o nosso caminho em comum precisa ser a linguagem. Qual é a linguagem? No momento que nós utilizamos, é a linguagem que seja atrativa para o aluno, que ele entenda, que eu compreenda e que soe bem, que soe coerente. Então, nós consumimos produtos informacionais diferentes. Eu gosto de ler revista, sei lá, super interessante. Talvez grande parte dos alunos goste de ler, mas a maioria deles não sabe nem o que era a casa da revista que existia em Mossoró, que era o melhor lugar de Mossoró, e que eles não sabem mais nem como é que funciona, porque não sabem mais nem folhear uma revista, porque as formas de consumir informação hoje estão na ponta do dedo, literalmente. Essa geração já nasceu dentro da década do uso de celulares e tablets, de touchscreen, que nós não somos, nós somos transicionais, né? Então, nós consumimos diferentes produtos em diferentes plataformas de diferentes maneiras. A grande pergunta é o que é que nós estamos dispostos a construir, a produzir? Que tipo de conteúdo nós podemos produzir? Nós estamos com vontade de fazer, porque não existe coisa mais choca do que você fazer um vídeo, né, informacional, estando totalmente emocionalmente ou mentalmente desligado daquele momento, mas pela obrigação, porque você se propôs a fazer só aquele tipo de conteúdo, produzir só aquele tipo de conteúdo. Então, eu trago, por exemplo, esse quadrozinho dos tops de aplicativos que foram baixados em 2020. Então, aqui à esquerda, por downloads, aqui por gasto de consumo de tempo e de usuários ativos mensalmente. No de usuários ativos mensalmente, aí você vai ter o Facebook, que ainda está no topo,
O Facebook ainda atinge gerações anteriores à nossa, tipo, eu não estou no Facebook desde 2014, eu acho, mas muita gente está entrando no Facebook agora, e é uma desvantagem de estarmos usando o Instagram, por exemplo, é que ele é uma plataforma do Facebook. Então, se eu quiser fazer uma postagem, quiser promover essa postagem, eu tenho que ter um login no Facebook. Isso é péssimo para quem produz conteúdo e não quer se sentir obrigada a estar no Facebook. Mas a tendência é que as redes, que essas plataformas se tornem cada vez mais interligadas. O WhatsApp agora também, a gente ou aceita os termos ou a gente cai fora da plataforma WhatsApp. Agora, particularmente, eu vejo mais vantagem no uso do Telegram do que o WhatsApp, né? E o top de downloads foi o TikTok. Eu fiz alguns TikToks até para outra aula. É divertidozinho e tal. O TikTok tem um plus com relação a outras redes sociais, que você só faz passar o dedo e muda de canal, de perfil, automaticamente para algo que é totalmente diferente do que você estava esperando. E eu gosto muito dos canais de TikTok que tem receitas. Então, eu salvo a receita e já vou mandando para o pessoal, ou de humor, mas tem para todos os gostos, todos os tipos. E aí, quem está nos top, né, de downloads? Zoom, Facebook, WhatsApp, Instagram, o Facebook Messenger, não sei, as mães da gente usam, eu acho. Google Meet, Telegram, Snapchat, eu não sabia, quando eu vi esse quadro, achei interessante. O Snapchat caiu 2 posições com relação ao ano anterior, mas continua ativo, não sei. Snapchat começou quando adolescentes da TI dos Estados Unidos inventou essa rede para mandar nudes, que se autodestruiu em poucos minutos. Eu não sei como que estão utilizando ele agora. Netflix, Jéssica pode dar o depoimento dela de assistir a mesma série 4 vezes, se quiser. E aí a gente... Amo Netflix. Não, mas tem uma série aí que você assistiu 4 vezes, que eu tô sabendo, hein? Bridgerton. É maravilhosa. Eu tô resistindo em assistir ela. Amiga, comece. Você vai ver como é bom. Não, amiga, hoje eu comecei uma bem clichê. Dandara tá concordando aí, Dandara disse ótima, inclusive. Eu comecei a assistir hoje, olha aí, Amigas para Sempre. Bem adolescente, mas não é adolescente não, viu? É bem legalzinho. É bem geração a gente mesmo. Eu gosto. Mas deixa eu me justificar. O meu sono tá bem complicado, sabe? Então, às vezes, eu acordo bem cedo, tipo 4 horas, mas não levanto. Aí eu vou pro Aí fica Netflix. assistindo. E Às vezes eu muito durmo até bem. cedo, eu consigo dormir 6, 7 horas, entendeu? Ah, Aí tá eu explicado. acordando cedo. Então você continua tendo uma quantidade X estável de sono por dia, né? Isso é bom, Amélia, pelo mas eu menos isso. descobri também, sabe o quê? Ultimamente, existem alguns aplicativos que fazem leitura e resumo de livros. Chocada! Fazer igual aquele que eu tava. Passada, eu não sabia. Quais são? Então, assim, eu vou botar aqui no chat, 12 minutos. Bote. É um aplicativo? Aplicativo. Então, assim, ele faz o resumo, por exemplo, os 10 passos para ser feliz. Digamos que o exemplo, o livro seja esse. Então, ele vai falar do passo 1, do passo 2, do passo 3, do passo 4. Sério? Porque tem muito livro que tem muito enrolation, né? Prolixo. E aí, ele faz um resumo. Então, assim, eu tô gostando bastante também de consumir esse tipo de conteúdo, entendeu? Bom. Vou procurar. Tem um canal no YouTube também, Seja Você uma Pessoa Melhor, que ele faz o resumo de uma maneira bem animada de muitos livros. E a gente acaba aprendendo muito, porque ele vai desenhando e vai escrevendo o resumo do livro, e é bacana demais. Eu adoro os vídeos escritos. Sabe, no Instagram também tem uns perfis muito legais de literatura. Agora, de qual eu não vou saber dizer, não. Mas boa, deixa aí no chat. Quem for lembrando de aplicativos bons assim, coloca no chat.
Então, os aplicativos mais, né, que mais são feitos download, aqui em azul, que são feitos através da App Store, e em verde, Google Play. Daqui você tem uma noção dos usuários da plataforma Android, né, do sistema Android, muito maior do que do iOS. O WhatsApp continua no topo, né? Nossas mães, tias e avós continuam reinando, continuando, passando à frente a corrente do alho para matar a Covid-19, tá aqui. Elas estão nessa aqui. Esse aplicativo Share It é bem bom porque você pode, se você tiver um tablet e um celular, você instala e ele pode facilitar a transmissão de arquivos entre eles. Eu gosto muito desse PixArt, porque é um aplicativo bom para edição de fotos, tá? O Twitter, coitado, lá embaixo, a Amazon também, mas a Amazon tem crescido, inclusive. O que vai favorecer o engajamento? A gente tem falado aqui, chegado no campo da criatividade e linguagem. Tem uma coisa assim que marca muito. Eu já estou na fase de não conhecer muitas gírias que os alunos falam. E, tipo, ano retrasado eu estava em sala dela perguntando para os alunos o que significava flopar, por exemplo, que eu não sabia o que era. Mas a criatividade é algo que... O que é? Diga aí, que eu não sei o que é, não. Não, mulher, não diga que você não sabe o que é flopar. Eu não acredito que eu vou dizer a alguém o que significa flopar. Flopar é não dar certo, é melar, deu mal, deu ruim, entendeu? Entendi. Flopar é que não deu certo. Mas, tipo, criatividade, por exemplo, por mais que a gente tenha a sensação e seja treinado a vida toda a dizer que não, fulano é uma pessoa muito criativa, que é algo que é um dom, mas a criatividade é algo que pode ser exercitado. E ela passa muito pelo tipo de conteúdo que a gente consome ou de que forma a gente se abre para aquela realidade, para aquele grupo, né? Recursos de rede que a gente tenha, né? E isso a gente está falando, por exemplo, a internet da gente hoje está sofrível. A internet está péssima em todos os meios, redes de comunicação, seja celular, seja a TCM, BrisaNet, todas. E a ferramenta que a gente usa. O sucesso, o êxito daquela missão que a gente está assumindo, ele depende muito da interseção desses instrumentos que a gente usa, né? Essa interseção entre recursos, criatividade, abertura da gente, uma internet boa. Agora, eu digo para vocês assim, que, por exemplo, para mim tem sido mais fácil iniciar e concluir uma aula assíncrona do que uma aula síncrona, porque na aula assíncrona eu gravo sem a internet, edito, e dependendo do horário em que a internet esteja melhor, claro que eu vou fazer com antecedência considerável, aí eu vou subir, né, colocar no Classroom, no e-mail, no YouTube, onde for. Desenvoltura com o assunto e facilidade de manejo. Agora, veja bem, facilidade de manejo vai depender de você mexer. Só se aprende coisas de internet, de computador digital, só se aprende mexendo e explorando. E a gente só aprende linguagens exercitando. Sabe disso quem lida com outros idiomas. Quando você vai aprender um novo idioma, como o inglês, por exemplo, você não aprende traduzindo. Você aprende pensando naquele idioma. Você aprende entendendo os sentidos, a organização, né, sintática, semântica, etc., daquilo ali. E aí, até Nestor falou, não, dê os exemplos do que vocês têm feito. Pronto. O que foi que a gente optou em fazer? O que foi que eu optei em fazer no semestre passado? Aí, tipo, inventei de fazer, me lasquei, porque eu durmo e acordo pensando nas coisas, né? Em como produzir conteúdo. E querendo ou não, a gente entra nesse mundo. Não no mundo da competitividade. Minha única competitividade no momento é fazer com que eu disponibilize a aula para o aluno e vamos dizer que a turma tem 26 alunos.
minha competitividade é fazer com que esses 26 alunos assistam aquele conteúdo, porque você pode ter noção de quantas visualizações teve aquele material. E ainda tem mais, ainda tem as plataformas que podem oferecer as estatísticas do tempo que o indivíduo passa, que as pessoas, no geral, a média, na verdade, você não vai saber que fulano assistiu 5 minutos. A média de tempo que as pessoas passam assistindo determinado episódio, qual é o momento que o pessoal assiste mais, que curte mais, que repete, né? Então, eu fiz o podcast e eu entrei nessa plataforma, Anchor. Através do Anchor, a gente cria o podcast, a gente edita, a gente sobe, hospeda o podcast e ele distribui para outras plataformas, como Spotify, Google Podcasts, Breaker, Overcast, e tem um até que eu uso, o aplicativo que eu uso desde sempre para consumir podcast, é Podcast Addict. Muito bom. Eu até acabei investindo, mas já tinha comprado o gravador para as pesquisas que a gente vem fazendo na faculdade, pesquisa qualitativa, para gravar as entrevistas e tudo. Então, um bom gravador, um bom material de áudio, mas não significa que você precisa comprar um gravador. O aplicativo gravador dos nossos celulares, ele tem uma qualidade de áudio excelente, excelente. Tá? Estéreo, mono, enfim. Aí, não adianta só você fazer o podcast ou um canal do YouTube, você precisa divulgá-lo. Como é que você vai divulgar? Através das redes. Aí eu achei meio confuso usar o meu perfil pessoal, que Amélia Sem Samba, que eu uso muito humor e muita banalidade, né? Coisas do dia a dia, amenidade, variedades. Aí eu achei que ia ser um pouco confuso eu colocar conteúdos de aulas ou assuntos que as pessoas talvez não tivessem interessado. Quem é interessado em ver esse tipo de material é quem consome esse tipo de conteúdo. É um aluno, é um outro professor, é a galera das mídias, né? Tem curso de produção de mídia, de produção de conteúdo, sei lá. E aí eu fiz o perfil da professora, Amélia Profa. E semanalmente eu tento parar uns 9, 10 minutos com algum tema. Às vezes os alunos dão um tema, ou é alguma coisa que está me incomodando ao longo daquela semana, ou alguma coisa, alguma curiosidade que eu vi, ou que tenha ligação com algum assunto das disciplinas que a gente está no semestre. Aí, uma vez por semana, eu faço um episódio do IGTV. Quando tem uma aula que eu gravo, edito e boto no canal do YouTube, eu faço um videozinho pequeno, tipo um spoilerzinho, para fazer a propaganda do vídeo. Com isso, eu não quero necessariamente mais seguidores ou mais visualizações, mas eu quero garantir que o aluno se sinta parte daquele momento e que ele possa consumir aquilo na casa dele. Aí você diz, professora, mas por que você não simplesmente não manda o material por e-mail? Porque tem professor que simplesmente diz que vai conduzir o ensino remoto mandando material por e-mail. Seria, obviamente, muito mais cômodo. Seria minha zona de conforto. Eu queria zona de conforto. Faz muitos anos que eu quero uma zona de conforto, mas zona de conforto não existe. Chegou a pandemia, aí que nós temos desconfortos, né? Por que você não... Oi. Deixa eu só fazer outra interrupção. Eu posso, né? Como foi que vocês definiram aí ou não? Como é que tá aí a dinâmica da aula? O quê? Pode, Jéssica, eu vou deixar você interromper. Posso? Pode sim. Pode sim, fica à vontade. É porque assim, eu fico adulando meus alunos para interromper a aula para perguntar alguma coisa. Por favor. Eu tenho notado, inclusive tem acontecido comigo, que a preparação das aulas, elas têm demandado muito tempo, né? Isso. Então, assim, você se preparar para dar uma aula no presencial é uma coisa. Você se preparar para uma aula remota, através do Meet, é uma outra coisa. É mais cansativo. A gente teve que, na verdade, reinventar tudo aquilo que a gente já fazia, né?
e Sim. se livrar daqueles paradigmas todos que a gente utilizava anteriormente. E isso comigo ainda está acontecendo, né? Apesar de ter participado de muitas capacitações. E aí eu me vejo muito na sua fala, no sentido de que você disse que a gente precisa preparar mais. Então, assim, quando eu vejo o material que você produz, Amélia, automaticamente já me vem à mente o tempo de dedicação que você levou para produzir aquele material. Uhum. Então, assim, eu não sei como é que você está dando conta. Mas uma das coisas também que eu tenho percebido é que eu estou me divertindo mais Sim, produzindo esse material. Então, eu me exatamente. divirto mais produzindo material, porque agora eu tenho, inclusive, mais elementos. Brinco com figuras, boto figuras, tiro, né? Então, assim, aí vou lá pro free pick, vou para outro canto e boto, e aí depois aquela não tá legal. E, assim, eu fico brincando com aquela apresentação, me divertindo tanto na hora de preparar o material, quanto na hora da aula, como você mesmo disse, com um pouco de humor, com elementos novos. E Uhum. aí, uma das coisas que tem me chamado bastante atenção na hora de preparar um material, não é no conteúdo em si da aula, né? Uhum. Mas no que eu quero comunicar aos meus alunos. Então, Isso. isso, na verdade, tem me transformado completamente como professora. E aí eu É. digo que hoje, nessa disciplina que eu estou ministrando agora, eu sou outra pessoa. Então, eu Uhum. era uma professora lá no presencial, né? Uhum. Já sofri uma mudança significativa para o remoto, e agora eu já nem sou mais aquela professora do semestre passado. Com Então, assim, certeza. minha disciplina hoje é diferente. Os meus objetivos hoje, na hora de produzir o meu material, é bastante diferente. O meu objetivo hoje, na hora de dar a minha aula, nem é mais somente o conteúdo, né? É. Eu chego lá tentando me comunicar melhor com os meus alunos, então, o meu É. objetivo é realmente melhorar a comunicação daquilo que eu preciso passar, né? Não é Sim, necessariamente mais o conteúdo. E verdade. aí eu estou notando, não sei se é por causa da turma em si, mas Uhum. a minha turma ela está mais participativa, né? Então, assim, Uhum. eu não sei se é devido à disciplina ser diferente realmente, uma turma diferente, mas eu estou notando que, assim, eu estou conseguindo um engajamento melhor dos alunos, no sentido de abrir o microfone, de, Sim, de questionar, de interagir, né? é. Inclusive pedir aula síncrona, né? Isso. Então, É. eu acho que a gente vai amadurecendo, né? É. E como É. você disse, a criatividade, ela é fruto também do De estudo, exercício. É. né? Então, a É. gente vai estudando cada vez mais. Uma coisa que eu tenho feito muito também é assistir vídeos no YouTube, né? Uhum. Uhum. E assim, a gente está sempre mudando, e essa sua fala aí me contempla completamente, né? Eu É. queria só fazer essa intervenção, porque, para mim, uma aula hoje, É síncrona, diferente ela é completamente diferente, da inclusive aula da aula que eu presencial. dava semestre passado. Eu não vou falar nem do presencial, o presencial já está muito longe. Mas É. já no semestre passado é bem diferente. Então, assim, e inclusive eu estou começando a gostar e me divertir. E eu acho que eu vou sentir falta, Amélia. Porque, Sente. inclusive, quando a gente está no computador e aí a gente quer falar sobre algum tema para os alunos, rapidinho a gente abre o Google, apresenta o Google, apresenta uma imagem, né? Assim, a Uhum. gente tem um universo de ferramentas muito grande ao Muito. nosso dispor, né? Uhum. Então, acho que eu vou sentir muita falta de ter esses elementos aí na hora da minha aula. Talvez, Jéssica, essa tenha sido a grande vantagem da pandemia nos manter em casa, porque ela forçou a gente a procurar na internet, que antes a gente não fazia. Eu passei muito tempo. Agora, eu não digo nem como você, porque você tem pelo menos a possibilidade de ministrar a disciplina no semestre par, semestre ímpar. A minha é alternada. Semestre passado, meu Deus, será que foi a Covid? Eu não lembro muito, né? A disciplina que eu estava no semestre passado: processos patológicos, concepções sobre o ato de estudar, processo de investigação e enfermagem. Esse semestre eu estou em antropologia e saúde, morfologia e processos fisiológicos.
as 3 disciplinas em uma turma só. Então, assim, eu não vejo tanta diferença neles com relação à participação, porque eles sempre foram ok, ligar o microfone, interagir, eu sempre tento ser mais clean com eles, mais leve, inclusive, que eu vou dizer até aqui agora, como você disse. No início, sua pergunta já foi a sua resposta, porque por mais que eu passe mais tempo produzindo, renovando material, revisando e estudando, meu esposo estava olhando para mim, porque ontem eu estava estudando para dar aula hoje de manhã, uma aula que eu dou desde 2010, que é potencial de ação e contração muscular. Mas ele fez, você está estudando para a mesma coisa que você dá todo ano, porque toda a vida eu tenho que mudar de alguma forma. E dessa vez é um momento totalmente inesperado. Então, por exemplo, para eu preparar uma aula, eu passo pelo menos 2 horas só preparando o material, né? E colocando lá no Classroom e etc. Isso nas aulas síncronas, né? E no momento da aula síncrona, eu tento não passar de 1 hora ou 1 hora e meia quando eu tenho um assunto denso, como era o caso de hoje. Aqui com vocês é porque é muito assunto, é muita coisa, mas depois desse tempo, o rendimento com os alunos é mínimo. Quando eu vou preparar uma atividade, eu vou ter que lembrar que o aluno não estuda só a minha disciplina, porque uma das grandes queixas dos alunos, em geral, tem sido que eles acham que eles sentem que tem muito mais coisas para estudar, porque os professores, porque não estão fazendo as atividades em sala de aula, acham que o aluno tem mais tempo para estudar para a disciplina dele, e mandam muito mais texto, muito mais materiais. Isso é muito mais cansativo e menos proveitoso para o aluno. Porque se eu estivesse planejando as disciplinas, que muito professor ainda se preocupa em planejar a disciplina do semestre, visando apenas o processo de avaliação. Mas isso porque a gente ainda está preso naquele modelo de avaliação do aluno, uma avaliação que confere nota. Quando este momento teria que ser um momento de transição, não apenas para o aluno aprender a estudar remotamente, mas nós, professores, a aprender a fazer uma avaliação do aluno continuamente e de uma forma mais leve, que não tenha tanta necessidade de se sentir preso a algo desagradável. O processo ensino-aprendizagem desagradável não produz aprendizado, não produz memorização. Então, mais tempo de prazo para a devolução da atividade ajuda ou estimula o aluno a buscar mais recursos para conseguir a atividade. Se ele vê que eu estou tentando variar ao máximo, ele também vai tentar variar ao máximo. Nas aulas assíncronas, eu tento fazer uma coisa, mas tem hora que o mouse não clica. Mais tempo, mais recursos multimídias para o preparo. Então, é uma aula assíncrona, porque eu não estou no momento de encontro ao vivo, eu posso ofertar diferentes instrumentos. E tem um que eu vou mostrar para vocês que eu encontrei, que eu aprendi recentemente a usar, é o Sketchfab, que ele traz modelos 3D, e aí eu estou usando muito de anatomia. Quando eu estou na aula assíncrona, eu coloco os links para eles, eu até coloquei no Stories, que uma aluna compartilhou. Tal hora, elas ainda estão lá brincando com os modelos, porque eu coloco o modelo lá online, 3D, e elas vão lá mexer, ver cada parte, cada músculo da face. Então, para o aluno facilitou muito. O problema dessa questão da atividade assíncrona é a demanda, né, de tempo que a gente tem. Eu preciso de um tempo igual ou superior ao tempo de preparo da aula normal. Por quê? Eu vou antes preparar o material, estudando, obviamente, depois eu vou gravar, seja em vídeo, seja em áudio. Às vezes você pode fazer até a aula, eu faço muito, gravo a aula para mandar para o YouTube, extraio o áudio e jogo no podcast. Por quê? Porque tem aluno que trabalha, e aí naquele horário ele pode se sentir mais confortável ouvindo, claro, se não for uma aula de um assunto totalmente visual, mas ouvindo eles se sentem confortáveis também. Eu tento trazer um áudio mais amigável, mais agradável, mais limpo, né? E a disponibilização com a atratividade visual, auditiva, né, ao máximo que for possível.
Sim, e aí eu volto para uma pergunta anterior. Por que que eu simplesmente não mando só material, texto, vídeo para o Drive para eles baixarem nele? Porque nem todo mundo tem uma memória muito grande. Nem todo aluno tem um acesso excelente à internet para conseguir baixar 300 megas de um livro. Então, se eu coloco a aula no YouTube, ele tem mais facilidade para assistir ao YouTube ou a ouvir a um podcast no Spotify do que baixar aquele material para o celular ou para o tablet ou para o computador que já tem uma memória bem limitada. Então, a disponibilidade da atividade, disponibilização da atividade, preparo do conteúdo para as mídias, divulgação e acompanhamento das estatísticas que cada rede ou cada ferramenta oferece. Spotify também tem um... Oi? Eu e todo mundo queremos saber como é o nome desse aplicativo que você falou aí da simulação. Eu vou mostrar a aba, tá aberta aqui, eu vou mostrar, tem a câmera. Show. Eu vou mostrar. Cláudia, vamos esperar. E aí o tempo de devolução da atividade é o tempo de consecução dele fazer a atividade, mais um tempo para devolução, que para ele significa uma melhoria e uma leveza no assunto, uma leveza para construir. Então, ao mesmo tempo que para ele está sendo um vínculo afetivo aquela atividade, como é o caso que está sendo antropologia e saúde, por exemplo, como tem sido concepções sobre o ato de estudar, se torna leve, menos laborioso, menos doloroso. Eu posso ter outros recursos de atividades colaborativas. O Jamboard, que a gente já conhece, mas eu tenho outros meios, como o site Mural, Padlet, e eu posso ter a construção de mapas mentais e mapas mentais colaborativos pelo MindMeister, certo? Gamificação através do Kahoot, que a gente já assistiu, a gente teve a aulinha do Kahoot é viciante também. Aí eu fui lembrando, mas a gente não vai nem se ater a essa discussão não, que é Pierre Levy, lá na década de 90, já falava sobre a inteligência coletiva. E em determinado momento ele disse que não existe um saber hegemônico ou algo fixo, que todo mundo bebe da inteligência coletiva. Então, o espaço do saber incita a reinventar o laço social em torno do aprendizado recíproco, da sinergia das competências, né, das trocas que a gente faz no nosso dia a dia, da imaginação e da inteligência coletivas. Quem são potencializadores desse processo? O humor, eu adoro esse GIF, eu adoro esse meme da Nazaré Confusa. Eu adoro memes, adoro GIFs, coloco ao máximo. Quem potencializa isso? Quando o aluno vê, se identifica, diz, eu adoro esse meme, eu adoro esse GIF. Não sei o quê. Pronto, um meme bom para você usar hoje, essa semana, é a eliminação de Carol Conká ontem, no BBB. Não assisto, mas sou obrigada a saber quem são as pessoas, porque quando eu abro o Twitter, é o que aparece lá na minha timeline. É o que aparece na timeline do Instagram. E querendo ou não, aí a gente vai lembrar daquilo que eu falei no começo. O que você mais consome, qual a linguagem do aluno e o que ele mais está consumindo que seja atrativo para ele. Faça um paralelo com teorias, faça um paralelo, por exemplo, com a antropologia, até onde o Homo sapiens está chegando. O confinamento é um laboratório similar aos laboratórios que a gente utiliza, né, nas pesquisas de comportamento humano, de comportamento animal, por exemplo. O impacto visual do que você está fazendo, construindo, querer ouvir o aluno, então se abra, né, para o feedback, aquele que eu falei, os canais de diálogo como o WhatsApp são fundamentais, criação de vínculos, a autoavaliação docente tem que ser um processo contínuo, diário, doloroso, mas realizado também. O uso de material contundente, se puder, construa seu próprio material. Se não puder construir o material, referencie, mande material referenciado. O uso de estratégias inclusivas e flexibilidade para a reconstrução metodológica. Por quê? Porque aquele cronograma que a gente constrói lá no início do semestre, ele não precisa ser escrito em pedra, igual lá da Mesopotâmia, lá em barro.
que caiu, quebrou e acabou o semestre, a gente não vai mais conseguir fazer nada. Pelo contrário, o ensino remoto ele permite muito mais que a gente tenha essa plasticidade no processo de ensinar-aprender e que a avaliação propriamente dita, como a gente gostava de fazer antes, a prova de decorar que o aluno senta, escreve, a gente atribui uma nota a uma resposta que ele sistematize, na verdade é uma forma, teoricamente, nesse momento que a gente está, é obsoleto pensar que o processo de ensino-aprendizagem só vai ser eficaz se você tiver um aluno que tira nota 10 em uma atividade que você passou online, né? Na verdade, nesse momento, o aprendizado é uma coisa que tem que ser avaliado continuamente, e essa avaliação se dá pelo feedback que o aluno lhe traz, certo? Pelas estatísticas de uso, pelas estatísticas de consumo das redes que você adota. Então, onde está a zona de conforto? Eu que pergunto assim, para onde? Para a gente, não existe. O feedback ele vai existir através de quê? Dos formulários online, diálogos via chat, a assiduidade, a participação deles lá no Meet. Ainda tem muito aluno que entra na aula síncrona. Entra, deixa lá rolando, eu termino a gravação e o Gmail só vai me avisar bem uma hora depois, porque algum aluno deixou lá a aula acontecendo e foi embora. Mesmo depois do esforço que a gente faz, mas isso é muito comum. A gente não vai julgar o aluno pelo cansaço da tela que nós temos. Eu fui aluna o ano inteiro do doutorado assistindo aulas exaustivas que duravam 3 horas, professor falando, usando slides preto com branco, a mesma coisa todo o tempo. Mas faz parte, é algo que faz parte também, certo? Acolher as inseguranças, mas eu estou falando de acolher as suas próprias inseguranças. Eu deito à noite e fico pensando, e se eu tivesse feito aquilo diferente? Se eu tivesse usado a cor degradê verde ao invés da roxa? Acolha as suas inseguranças. É um momento em que nós precisamos nos reinventar. A Jéssica fez um testemunho maravilhoso sobre isso. Respeite as limitações do aluno, por isso, use recursos variados, identifique o horário de limite de tempo para essas comunicações com o aluno. Pode mandar o tanto de material que você quiser, mas quando você quiser cobrar do aluno, lembre que o aluno não está atendendo apenas a sua disciplina, certo? Então, primeiro passo, qual a plataforma que você vai utilizar? Normalmente, Google Classroom. Segundo passo para a variabilidade, o uso de redes sociais. A dica vai ser sempre o quê? O uso de humor, tom de curiosidade, exibição de material atrativo e engajamento. Como assim engajamento? Saia curtindo as postagens das pessoas, interagindo com as pessoas também. Porque mesmo que a gente tenha desenvolvido uma personalidade meio esquizoide com esse ensino remoto, com as atividades síncronas, tipo, a gente fica meio esquizofrênica aqui, falando sozinha, 1000 horas, 1000 tempos, mas nas redes sociais, o engajamento e o algoritmo só funcionam e só gira o negócio se você interagir e se seguir as pessoas. Então, rompa as suas limitações na produção do conteúdo. Não gosta de rosa? Se rosa é a cor que o pessoal está usando, use rosa na sua postagem. A construção do conteúdo propriamente dito. E tem ferramentas à torta e à direito. Canva, Genially, Prezi, PowerPoint, OneNote, Google Docs. Aí você vai encontrar lá o Slides Go, FreePic, certo? Divulgação, conteúdo nas redes linkado com canais. Você tem um Instagram, mas você tá fazendo a divulgação de um canal, de um podcast, você pode nem estar colocando a aula lá livre, você pode fazer uma postagem perguntando, você sabia que o ser humano tem 85 blá, 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 de bilhões, trilhões de neurônios? Entendeu? Então, é só uma forma de trazer um olhar sobre aquela sua postagem, sobre aquele perfil. E esse link que a gente se acostuma a fazer passa também pela possibilidade de fazer o aluno se encantar e tentar descobrir mais conteúdo, certo? Dentro da carga horária planejada.
Quando o aluno passa por essa fase do encantamento, de ver o que você está fazendo, que você está fazendo, é um diferencial você buscar outras estratégias, como eu estava mostrando, os modelos 3D que eu deixo os alunos irem brincar, eles compartilham também. E no que ele compartilha, você está estimulando esse protagonismo. Ixi, esqueci de botar a observação. Você está estimulando o protagonismo dele, ele como ator principal desse processo, mostrando, ei, a professora fez isso, aquilo outro, vamos lá olhar também, vamos conhecer isso aqui também, essa estratégia aqui. E aí, por último, constante reavaliação, né, autoavaliação, retroalimentação dos recursos disponíveis. Você pode nem começar por algo muito complexo, algo difícil de manejar. Comece e eleja uma plataforma como o Canva, por exemplo. No Canva você pode montar vídeo, você pode montar slides, você pode fazer postagem para o Instagram, para o Facebook, para o que você quiser. Aí eu trago alguns links aqui, só para a gente brincar. Eu vou mostrar alguns ali. Caçador de ferramentas. Esse site, minha gente, vale-me Deus, vocês vão amar. Eu vou mostrar na aba. Caçador de ferramentas é um painel, uma plataforma, um site, sei lá como é que se chama, que você encontra aplicativo para absolutamente tudo. Você quer aplicativo para edição de vídeo, aplicativo para edição de foto, de áudio, de tudo que você imaginar, tem esse, Caçador de Ferramentas. GoConquer é uma plataforma parecida com plataformas online, você pode ter atividades síncronas aqui também na GoConquer, produzir mapas mentais, eu uso ele mais para produzir mapas mentais, tá? Kahoot para gamificação, FreePic e StorySet, eles são do mesmo conjunto, é do mesmo conjunto do Slides Go também, você tira cenas parecidas com essas, por exemplo, e insere lá no slide e tal. Coglet, você vai construir mapas mentais, resumos, tá? LibGen é de baixar livros em geral, livros grátis, PDF. E o Edmodo é uma rede social para professores, né? Minha lembrança para vocês vai ser: não subestime a força de uma aula próxima à roda de conversa, que parece com um simples bate-papo. Eu sinto muito falta dessas aulas, principalmente em antropologia e saúde, que a gente faz a aula sentado no chão, em roda, eu coloco um tapete, a gente começa fazendo meditação, faço toda a ambiência da sala, coloco o som, porque normalmente são as aulas que eles mais lembram depois, né, que a gente fala, lembrar a aprendizagem pela conversa, tem toda aquela base freiriana do processo de aprendizagem. Eu estou só finalizando essa apresentação aqui, porque eu vou mostrar as abas para vocês, certo? Quero só agradecer a vocês por estarem aqui, a paciência de vocês estarem aqui. Então, vocês me encontram nessas redes, no YouTube, o canal, no Instagram, Amélia Profa, no Spotify, Anchor, Google Podcast, que é o podcast Trocando Ideias com a Professora. São temas variados, eventualmente são temas dados por pessoas que a gente curte e eles levantam alguns temas, ou uma leitura entonada de algum capítulo de livro. Semestre passado eu fiz uma leitura de uns capítulos do livro de Bauman. Aulas que eu coloco, a última foi de antropologia, sobre cultura. Meu Twitter, mas é o Twitter pessoal, Amélia Sem Samba. Meus e-mails, o e-mail institucional e o e-mail pessoal, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui os que eu mostrei. Caçador de ferramentas. Você vai conhecer ferramenta para absolutamente tudo. Acesso remoto para o seu computador, análise de sites, apresentações, bancos de imagens e vídeos, automação e integração. Acho que essa é uma área muito sua também, né, Jéssica? Apps e softwares para captura e gravação de tela, editores de imagem, gerenciamentos, mapas mentais, tudo que você imaginar. Coglet, que você pode construir mapas mentais e criar vídeos para eles, e gráficos para o PowerPoint, mapas mentais colaborativos.
Go Conquer é uma plataformazinha multi-meios. Você tem aqueles flashcards, que são estratégias para estudo, né? Notas, cursos, fluxogramas, quizzes, slides, né? Que a galera constrói e compartilha. Você tem, ele funciona eventualmente como uma rede social para, né, estudos. O Edmodo eu nunca usei, mas eu já vi gente que usou e gosta, que é rede social para professores, com troca de material, né, diálogos. E o que eu falei foi o Sketchfab. O Sketchfab é uma rede para compartilhamento de modelagem em 3D. Eu não faço, eu baixo muito. Então, por exemplo, aqui, cada um desses é um objeto 3D. Tanto tem os objetos que são, você pode fazer o download, né, os downloadable, as animações, e como o pessoal usa bastante para a construção de jogos e tal. Eu encontrei esse aqui, ó, uma galáxia em 3D. E eu posso manejar ela da forma que eu quiser, manipular. Distanciar, aproximar. Eu fico meio hipnotizada, às vezes, olhando as coisas, procurando, descobrindo. Gosto bastante. No Sketchfab você pode baixar o objeto. Download o modelo 3D. Eu baixo com esse formato convertido, faço o download e abro ele no 3D Viewer da Microsoft mesmo. E através do 3D Viewer, eu copio e colo lá no PowerPoint. Aí fica o modelinho no PowerPoint. É que o aluno pode mexer da forma como quiser, que são normalmente modelos de anatomia, que é um esqueleto, a mão, os ossos da mão. E aí ele vai... Alguns modelos são tão bem trabalhados que eles colocam etiquetas numeradas e tem o nome de cada peça, de cada estrutura. Quando eu não quero deixar o PowerPoint, a apresentação dos slides, muito pesada, eu só faço colocar, vou aqui, compartilhar, copio e coloco lá no PowerPoint, como eu vou botar aqui para vocês agora, o endereço, e eles vão e ficam lá brincando com o modelo. Bem, essa era a apresentação que eu tinha preparado para hoje. Jéssica, agora tem só uma complementação. Eu falei que eu tinha comprado o gravador e tal, e lembrando, é inevitável a gente trabalhar, a gente se diverte também. Eu aprendi um monte de coisa, já encontrei um monte de coisa bem desnecessária, mas eu gosto de ficar brincando na internet e tal. Mas a gente acaba investindo bastante do nosso dinheiro em softwares. Tipo, eu já paguei o software de anatomia, essas plataformas, pronto, Genially eu assino, Canva, porque para mim ainda tá pouco que a gente usa e os recursos grátis são muito limitados. Ah, e tem só mais um para eu mostrar, que eu até mencionei. Explain Everything. Amélia, é porque a gente entra bem usuário leigo. Aí depois você começa, e eu acho que é esse o objetivo dessas plataformas, né? Mexendo. Prende, limita, e aí você já quer extrapolar, né? Um bocado de coisa. Essa eu gosto, Explain Everything. Eu vou entrar aqui, começar usando o quadro branco. Ele abre uma tela em branco, ou ele abre uma template, um modelo pré-organizado, um arquivo que você tenha já de vídeo, de imagem, ou você pode dar um código para uma galera entrar e fazer um mural colaborativo. Vamos aqui no quadro branco. Eu posso usar como eu quiser,
fazer montagens, colar imagens, diminuir o zoom do negócio. É porque tem que estar bem. Você está usando o Diminuir mouse ou a mesa? os dois, porque minha coordenação motora é péssima. Pronto. No canal do YouTube tem um vídeo que eu acho que foi de marxismo, materialismo histórico dialético. A aula que eu fiz foi usando o Explain Everything. E ficou muito bacana, porque à medida que eu ia usando, ia puxando, eu fiz uma pré-montagem de um mural com as imagens e os tópicos, ia dando zoom e andando por cada etapa, por cada característica, e no final, quando a gente abre, tá lá o muralzão com todo o material que teoricamente seriam slides, entendeu? Curto bastante ele. Bem, era basicamente isso que eu tinha para trazer para vocês. Olha a hora, minha gente. Amélia. Basicamente, Amélia. Ai, desculpa, Jéssica. Conversando aqui, André, passar para você. Ultimamente eu me pego no computador, tipo 10h30 da noite, mexendo em imagem. Aí eu vou lá para o Google, né, para o Drive, aí eu olho lá qual é a próxima, por exemplo. Se minha próxima atividade for uma aula ou se for alguma apresentação, né, tiver uma live, alguma coisa assim, aí eu já começo a mexer naquela apresentação, né? Sim, Incluindo alguma sim, coisa, mexendo em imagem. E aí todo sim. mundo passa, as meninas chegam e dizem assim, mamãe tá trabalhando? Aí eu digo, Aham. na verdade, eu não estou nem necessariamente trabalhando, eu estou só me divertindo ali, né? Exatamente, mas não diga, não espalha. Deixa elas saberem Não, se disso. eles souberem disso, deixa de ser trabalho, né? É, Oi, André Caliano. é. Professora Amélia, muito obrigada pela sua participação, por ter Obrigada, nos Nádia. ensinado tanto. Nádia, Obrigada. Oi. Caliane quer falar. Vamos abrir então para o pessoal. Só agradecer, né, Amélia? Um dia eu chego, pelo menos, numa etapa dessa, mas vamos aí aprendendo. É só ir cutucando. Agora, né? eu queria saber, viu? Eu esqueci o nome da menina que está substituindo Nestor. Nádia. Nádia. Porque eu já procurei os vídeos de outros treinamentos, Amélia, porque eu sou daquela que gosta de rever, sabe? Fazer revisão. Sim. Aí andei procurando para tirar umas dúvidas e não localizei no canal, no setor lá de capacitação. Mas a gente tem um canal no YouTube agora. Sim, mas estão lá os vídeos. Eu procurei no canal do YouTube do setor de capacitação. Eu vou que ele está devendo. Olha, inclusive, eu vou cobrar mais uma vez. Aquele slide que a Amélia ficou de mandar, que tinha uma lista desses programas aí que você mostrou hoje já novos, Sim, né? da outra anterior. A outra anterior que a gente não conseguiu, porque eu queria depois olhar com mais calma, vendo o vídeo e treinando. Certo, eu vou procurar. Porque, assim, a gente tem que ter cuidado também, é muito bom, né? A gente saber o recurso certo. Tinha um professor meu que dizia, às vezes não importa o conteúdo, importa a forma como você transmite. Mas, assim... Eu vou cobrar dele, Andréia, pode deixar comigo. Pode cobrar, diga que eu estou cobrando. Aí eu queria ver, assim, todos os treinamentos, porque, assim, aconteceram alguns que o pessoal ficou de divulgar e depois o material não chegou, a aula não, o treinamento não ficou disponível. E a pessoa diz, manda um e-mail, não é seu caso, viu, Amélia? Manda um e-mail, aí eu mandei o e-mail, esperei, não chegou, mas quer dizer, a gente fica... Eu gosto de depois parar com calma, porque nesse momento a gente fica eufórico de querer entender, mas, assim, depois você parar com calma e ver o que é que eu posso pegar, porque, assim, eu também não posso querer aprender tudo, que eu não... Tem certas habilidades que eu não tenho, né? Não, você vai exercitando, você só vai aprender mexendo. E vendo aí o que é que realmente eu posso e adaptando para o que eu trabalho, para a disciplina, enfim. Mas é muito bom.
como é que se diz, maravilhosa a tarde, é tanto que o horário passou e a gente fica encantada com sua fala, Amélia. Oh, obrigada. Eu acho que eu vou passar a enfermagem, para vocês. Vou pagar disciplina. Oh, meu Deus do céu, eu fico emocionada. Alguém mais gostaria de falar? Cadê Caliane, que queria falar? Eu já quero deixar aqui o convite para a Amélia trazer esse mesmo curso, essa mesma capacitação, esses mesmos slides, tudo, para um segundo momento, para a gente poder compartilhar com mais servidores, com mais pessoas, inclusive abrir para a comunidade externa ter a oportunidade de ver o trabalho de excelência que a UERN está realizando, que os professores da UERN estão realizando esse ensino remoto, Amélia. À Então, assim, vontade, Jéssica, é um prazer imenso. Muito vamos obrigada. deixar aí marcado para um próximo, a gente fazer inclusive no YouTube, né? Ai, E aí também deixar para os demais que estão aqui no chat, que se tiverem também conhecimento de algum aplicativo, tiver alguma habilidade isso. que possa colaborar com a gente, também não deixe de fazer, certo? Porque aqui é tudo colaborativo, né? Também, Dandara, bem lembrado, né? Além da nossa comunidade externa, os alunos Os também. alunos. Para que Sim. eles entendam, inclusive, como é que a gente chega nesse produto final, que é a nossa aula, né? E aí, Dandara está lembrando aqui das licenciaturas. Fantástico. Inclusive, Excelente. próxima semana eu vou participar de uma live que fala sobre educação e tecnologia, né? E aí, uma das coisas que a gente... O tema é limites e possibilidades, Amelinha. E aí você coloca tudo que a gente tem para falar sobre isso, que é limite zero, possibilidades 1 milhão, né? Então, veja Limite que internet ruim. o limite é. Então, assim, abrir isso para que outras pessoas conheçam essas ferramentas, muitas gratuitas, né? E aí, hoje a gente está com menos gente aqui, né? A gente tinha 25, alguns já começaram a sair, né? Porque já chega próximo, já 17. Mas, assim, já deixar o convite para que você traga esse mesmo curso. A gente não vai demandar mais tempo de preparação, não, tá? Mas, assim, eu acho fantástico. Jéssica. Usa em tantas plataformas diferentes, né? Se disser assim, Jéssica, grave um vídeo explicando, sei lá, grave um vídeo aqui falando do teste de Covid da UERN. Pronto, ali para mim já me matou, entendeu? Já não flui. Mas, assim, você desenrola aí áudio, vídeo e tudo, né? E isso Se metendo. Né? Isso é atrevimento. Mas é a inclusão dos alunos, né? Imagina que você tem aluno que tem dificuldade em uma determinada plataforma. Oi, Andréa. Você dizendo para ela trazer o mesmo curso. Porque eu conheço a Amélia, você acha que ela não vai trazer nenhuma novidade no próximo curso? Ela vai trazer um meme diferente, com certeza. Vou sim. Ela vai trazer um monte de aplicativo, de site, para a gente poder conhecer, tenho certeza, viu? Mas você não entendeu. Antes dela dizer que estava, né, cheia de coisas para fazer, eu disse, traga o mesmo. Não tem nem Não, mas eu acho que merece o mesmo. Eu até no início falei que foi pouco divulgado, viu? Ficou num prazo muito curto. Eu acho que merece sim abrir novamente. Também acho. Tá viu? bom. Fica o pedido. Obrigada. Beijo, Amélia. Você Beijo, Andréa. Pode ficar tranquila, que foi maravilhosa a tarde. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Amélia. É maravilhoso estar com vocês. Um beijo em todos. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Eu aceito, Ricardo. Beijo, Dandara. Obrigada, gente. Ricardo, você conhece a história de Ricardo? Ele é top, viu, também? Sim, da poesia. Eu tô acompanhando, ele é tá pensando o quê? Tudo que você imaginar também. Sim, das fotos também. Ele não nos deu ainda a oportunidade de participar do nosso Capacitec. Espera aí que eu vou... Tô seguindo agora, right now. Tô na Amélia Profa, seguir, aí vou pro Amélia Sem Samba. Ai, meu Deus, essa vida de várias... Ricardo, vamos colaborar com a capacitação, né?
Um beijo para a Suzana. Suzana teve aqui, saiu. Eu mando o link para vocês, viu? Da aula, da gravação. Beijos. Cheiro. Tchau. Tchau, boa tarde a todos. Boa tarde. Vou para a gravação.